Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Evangelho, vamos dar uma pequena explicação e vamos começar lembrando um pouco o apóstolo João, que disse o seguinte: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Isso está no capítulo 16, no versículo 13 e 14. Mas antes, se você quer saber e conhecer a doutrina espírita, começa curtindo esse vídeo. Para aqueles que me seguem no Facebook e Instagram, e para aqueles que não são inscritos aqui no canal do YouTube, clica aqui no vermelhinho inscrever-se e depois clica no sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá. Nesses trechos bíblicos que eu citei acima do Novo Testamento, está bem clara nas palavras de Jesus a vinda do Consolador, ou Espírito de verdade, ou Santo Espírito, como vocês preferirem. Tudo isto significa o ensino coletivo dos Espíritos, em que preside o Espírito de verdade, que é a vontade, o amor do nosso Pai Celestial. E desde a vinda do Mestre Jesus, nosso Pai Eterno, nos tem enviado espíritos encarnados e desencarnados para nos mostrar a verdade dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho para se chegar até Ele. Se nós olharmos para trás, se analisarmos desde muitos séculos, estes espíritos, nossos irmãos, já estão enviando suas mensagens em nome do Divino Mestre. A doutrina espírita, nos tempos de hoje, é o Consolador, porque apresenta todas as características constituindo uma mensagem nova para os tempos modernos, capaz de ajustar o ser humano no caminho do seu destino cósmico. Então a doutrina espírita tem as características providencial, científica, coletiva, universal, progressiva, racional, doutrinária, informativa e consoladora. Vamos ver uma dessas. Caráter providencial. A doutrina espírita, ela é providencial, porque apareceu num momento histórico em que a humanidade mais precisava. A ciência havia solapado as bases da religião dogmática que imperava na época, a fé cega. O ser humano deixou de acreditar na religião e passou a crer na ciência, e isso o levou ao abuso do materialismo.
Então surgiu o Espiritismo como providência divina, para mostrar que havia compatibilidade da fé com a razão da religião, com a ciência, para que o ser humano pudesse caminhar mais seguramente. Vamos ver o segundo, que é o caráter científico. A revelação espírita passou pelo crivo da razão, devido à imperfeição natural do aparelho mediúnico, que é humano, e possibilita a manifestação de espíritos esclarecidos e não esclarecidos. Por isso, deve-se atender à advertência de João na primeira epístola que ele fala: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são corretos. Assim sendo, deve-se tomar conhecimento da doutrina espírita para saber discernir sempre se está ou não sendo enganado. Porque não devemos esquecer que nós também, estivemos desencarnados e só voltamos para nos melhorar. A doutrina espírita, ela não foi recebida passivamente, porque nesta época a tudo se aplicava o método experimental. E dentro deste clima científico, a revelação espírita foi submetida à análise e a doutrina foi elaborada de acordo com o novo método que inaugurou a nova era. Por isso, o Mestre Jesus, ele já anunciava que o Consolador viria quando estivéssemos prontos para recebê-lo. A doutrina espírita, por ser divina, ela tem o caráter providencial, e porque a sua elaboração foi fruto do trabalho do ser humano. Tem o caráter científico. Vamos ver o caráter universal e coletivo. Nós conhecemos 3 revelações que constituem a base de quase todas as ramificações religiosas. A primeira veio por Moisés. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Nessa época, o ser humano entendia mais através de imagens e figuras materiais que os missionários forneciam. Havia falta de elementos racionais e conhecimentos. Não havia meio de comprovação. Por isso, a centralização da revelação e a submissão do ser humano. E a segunda revelação foi a vinda de Jesus, que está na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus veio mostrar o amor ao ser humano, que estava ainda muito endurecido, sem muita condição intelectual e espiritual, para pensar por si mesmo. Porém, o nosso irmão divinal veio mostrar ao mundo que o Pai Celestial amava
seus filhos. Ele anunciava o Consolador para a época em que o ser humano estivesse um pouco mais evoluído, que pudesse discernir melhor. E aí veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita que está lá no Livro dos Espíritos, no qual Allan Kardec codificou o ensinamento dos espíritos. A primeira e a segunda revelação, ela tem caráter pessoal, e a terceira tem caráter coletivo. A doutrina espírita teve divulgação mais rápida, porque conta com os espíritos que se comunicam em todos os cantos da Terra. Porque a mediunidade é uma faculdade natural de todos os seres humanos. E os médiuns estão em toda parte, independente da crença que tenham. Isto acontece por causa da democracia espiritual de nossa época. Apesar da pressão de alguns grupos que não conseguem aspirar à verdade. Quando um princípio novo deve ser anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico. Isto constitui uma garantia. A doutrina espírita ou o espiritismo não é a opinião de um ser humano, mas a voz unânime dos espíritos. Porque não foi um ser humano que revelou o espiritismo, e tampouco um espírito que vem impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos que se comunicam na Terra de acordo com a lei de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Por isso, ela é universal e coletiva. O quarto caráter é progressivo. As revelações foram dadas à humanidade de acordo com a sua evolução. Deus sempre ofereceu aos seus filhos a verdade gradativamente. A pedagogia divina é um fato. A doutrina espírita revivesce o cristianismo. Só não consegue entender quem não deseja aprofundar-se e aprender. A doutrina espírita não é estática, é uma doutrina dinâmica. Quem observar a evolução histórica do espiritismo verá que depois de alguns anos surgiram novos esclarecimentos e novos experimentos. Nenhuma ciência existe prontinha no cérebro do ser humano. Sabe por quê? Porque são necessárias observações sucessivas para chegar ao desconhecido. Então o Espiritismo, ele caminha de par com o progresso e jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe
lhe demonstrar que errou acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E o quinto, que é o caráter racional. A doutrina espírita é uma doutrina racionalista. Sua autoridade não está neste ou naquele ser humano, não está neste ou naquele espírito. Ela está na razão. Numa razão que tenha fundamento na lógica e na experiência. Por isso o codificador estabelece o lema científico da doutrina: fé inabalável só é a que pode encarar a razão, frente a frente em todas as épocas da humanidade, com o uso da razão. Allan Kardec ele não aceitou de olhos fechados qualquer informação dada por um espírito ou alguns espíritos. Ele usou o poder do raciocínio e ensinou a todos os espíritas e estudiosos de todos os tempos que procurassem seguir a razão para aceitação ou não aceitação de qualquer princípio. Os espíritos fornecem o material, provocam os fatos, mostram as ferramentas e os processos, mas a razão é que decide. E novamente volto à advertência de João o Evangelista: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se são corretos. E o sexto, caráter doutrinário. O espiritismo exerce um papel importante na sociedade. Ele relembra a moral do Cristo e ensina muitas coisas a respeito da origem e do destino da vida. Com o aprofundamento do estudo da vida, ele dá elementos e condições para que o ser humano pratique a moral do Cristo, com convicção ou conscientemente, e não por imposição ou ameaças. Mostra os princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, ou seja, encarnados e desencarnados, completando as noções vagas que se tinham do espírito, do seu passado e do seu futuro. A doutrina espírita e os espíritos levam o ser humano a se reconhecer com todos os seres. Compreende esta solidariedade, a caridade e a fraternidade, que se tornam uma necessidade social e faz por convicção o que antes ele fazia somente por dever. E o faz melhor. Por quê? Praticando a moral do Cristo, os seres humanos não precisarão mais de moralistas encarnados ou desencarnados. Todos estarão evoluindo a caminho do Pai.
Sétimo, um caráter informativo. Porque nos é ensinado o que podemos adquirir pelo trabalho, pelo esforço. Se ensinassem tudo, a humanidade ela permaneceria de braços cruzados. E isto contraria a lei divina do trabalho e do progresso. Os espíritos ensinam o caminho da verdade, mas deixam ao ser humano o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo à razão. O conhecimento é transmitido espontaneamente, de conformidade com a época, e o grau de entendimento. É insensível à maioria da humanidade e é incalculável a soma de conhecimentos diários que são transmitidos à humanidade. Então nós vamos ver que os espíritos transmitem conhecimento que estão ao alcance do entendimento humano. Porque o ser humano ele não aceita mudar facilmente o seu sistema. Às vezes o ser humano rejeita uma verdade maior para não ter o trabalho de mudar ou com medo de errar. Quando o ser humano pede conselho aos espíritos, não estão fazendo nada sobrenatural. Está tratando com os seus iguais, como se estivesse se dirigindo a alguém neste mundo. Seus parentes, seus amigos ou indivíduos mais esclarecidos do que ele. E oitavo, o caráter consolador. A doutrina espírita é o consolador prometido, porque apresenta todas as características, constituindo uma mensagem nova para os tempos modernos, capaz de se ajustar o ser humano em direção à vida eterna. Enxuga lágrimas, estanca prantos, destrói a morte física e psíquica, faz calar os clamores, elimina e suaviza a dor, porque esclarece, educa, assiste e consola todas as criaturas que são pertencentes a todas as camadas sociais, que se acham desesperadas e que o buscam na ânsia de ver os seus problemas resolvidos. Recorda, explica, restabelece, desenvolve pelas novas leis da natureza que revela os ensinamentos do Cristo, que foram deturpados no passar dos séculos, bem como tudo que Jesus fez. E ensina muitas coisas novas, que naquela época ele não podia ensinar, porque o povo não podia entendê-las. Esclarece os pontos obscuros e ininteligíveis de certas partes do Evangelho, que para muitos eram
inadmissíveis. Então, com o auxílio da doutrina espírita, compreende e admite-se com facilidade a distinção entre a realidade e a alegoria. O Cristo é aceito como um Messias divino e não como um filósofo. E quando a criatura se esclarece, ela deixa de errar. O seu caminho muda e se transforma, se renova e não pratica atos que geram dor. A doutrina espírita, como consolador, ela desvendou o mundo invisível e as leis que regem a conduta das criaturas na Terra e no espaço. Progrediu tanto porque desperta o interesse das pessoas que a estudam e procuram conhecê-la. Qualquer que seja o motivo pelo qual o ser humano o procura, encontra nele a consolação, porque tem nova visão do Evangelho do Cristo. A doutrina espírita, como consolador, ela tem dado fortes provas de alívio e de cura da dor ingênita e congênita do espírito, como também dos males físicos e morais, que são decorrentes do tipo de vida física que se leva e também do meio social. Então, conhecendo os princípios da doutrina espírita, nós mudamos o modo de viver. Elimina-se a causa dos sofrimentos. A doutrina espírita dá confiança no futuro, pela simples ideia de ter perto de nós os seres que amamos. A certeza de revê-los e a possibilidade de confabular com eles. E tudo que se adquiriu em conhecimento, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, ela não fica perdida, aproveitando para adiantamento do nosso espírito. A doutrina espírita, ela realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Então, sigamos o Evangelho de Jesus Cristo e as explicações da doutrina espírita, que nada mudou do ensinamento do Mestre. Ele apenas deu mais ênfase, facilitou o entendimento. Como é bom estudar e saber do Evangelho do Cristo, o que a doutrina espírita nos ensina. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.